A existência do sofrimento na experiência humana tem sido, ao longo dos séculos, o principal argumento usado contra a existência de Deus. O filósofo grego Epicuro, no 3º século a.C., ele desenvolveu o seguinte argumento. Ele disse assim: se Deus quer acabar com o sofrimento, mas não pode, então ele não é onipotente. Se ele pode, mas não quer, então ele é mau. Se ele pode e quer, então por que ainda há sofrimento na experiência humana? Se ele não pode e não quer, então por que nós ainda o chamamos de Deus? Como você vê, este raciocínio tem influenciado o pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas têm negado a possibilidade de Deus existir justamente porque percebem que existe dor, morte, tragédias. E de fato, este não é um assunto fácil de se tratar. No entanto, existe ainda uma outra conclusão que é certamente pior do que essa. Se alguns olham para as tragédias do mundo, para o sofrimento humano e chegam à conclusão que Deus não existe, há pessoas que admitem a existência de Deus e o culpam pela existência do sofrimento. Isso é ainda pior. Expressões do tipo: esta foi a vontade de Deus. Imagine, depois de uma tragédia, de um acidente onde morrem pessoas, depois de uma crise no mundo, depois de um problema familiar, depois de uma doença grave que acomete alguém da sua família, aparece alguém e diz assim: fique tranquilo, essa é a vontade de Deus. Eu pergunto para você, que Deus é esse? Que vontade é essa que esse Deus tem? Será que Deus pode ter vontade de ver os seus filhos sofrendo? Há pessoas que dizem assim: se isso aconteceu é porque Deus permitiu. Parece lógico esse pensamento de que Deus permitiu. Ora, se Ele permitiu, então quer dizer que Ele poderia evitar. E se Ele podia evitar, por que não evitou? De alguma forma, com este argumento, nós também estamos culpando a Deus pela existência do sofrimento. Há algum tempo atrás, quando eu fui visitar o Museu do Holocausto pela primeira vez, eu fui tomado de um sentimento de indignação e de dúvida. A questão que veio à minha mente foi: como Deus pôde permitir que o ser humano chegasse a tal ponto de degradação? Ser humano matando ser humano, milhões de pessoas foram sacrificadas. Onde estava Deus? E veja, quando nós olhamos à nossa volta, crianças na rua, pessoas morrendo de fome, tragédias, catástrofes naturais, tanto sofrimento, é natural que venha a pergunta: onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Pois eu queria lhe dizer que na Bíblia nós encontramos uma explicação bastante razoável para esta realidade em que vivemos. Como é difícil lidar com esse assunto, não? Por que existe o sofrimento? Como é difícil tentar encontrar uma explicação do porquê Deus permite o sofrimento na experiência humana. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma pequena reflexão. De fato, algumas considerações eu queria deixar muito claras aqui. A primeira delas: Deus existe. Deus existe. A segunda delas: o sofrimento também existe. Como explicar então? Foi Deus quem criou o sofrimento? Foi Deus quem criou a dor? De maneira nenhuma. Na Bíblia nós encontramos algumas orientações que nos ajudam a entender esse assunto. Nos ajudam a entender como toda essa história de dor, de lágrimas, de morte começou, e nos ajudam a entender também por que Deus ainda não colocou um fim a essa história tão triste. Em primeiro lugar, como tudo começou? Começou lá no céu, é verdade. Por incrível que pareça, a rebelião contra Deus começou lá no céu. Deus criou o universo perfeito, Deus estava cercado por anjos perfeitos, e a Bíblia nos conta que o maior desses anjos, o mais poderoso de todos, por alguma razão que não cabe na nossa compreensão, se rebelou contra Deus, desejou o lugar de Deus, desejou ser adorado como Deus. Se você entrar lá no nosso site, você vai encontrar um estudo completo e você vai poder ter acesso a detalhes dessa história. Nessa rebelião, este poderoso anjo, Lúcifer, um anjo de luz, fez uma acusação contra Deus. Sabe qual foi a acusação? Ele disse para todas as outras criaturas que estavam ali que Deus é um Deus injusto, que Deus não dá liberdade às suas criaturas, que Deus exige obediência, e então ele propôs um governo de liberdade. O seu argumento foi tão convincente, tão sedutor, que muitos anjos acreditaram no argumento dele, passaram para o lado dele. Bem, a história nos conta que Deus fez de tudo para dissuadir. Na verdade, muitos voltaram atrás, permaneceram ao lado de Deus,
Mas chegou um ponto que a rebelião estava tão aberta que não havia mais possibilidade de convivência desses anjos rebeldes junto com os anjos fiéis a Deus. Aí vem a grande questão. Sabe qual é a grande questão? Por que Deus, então, não destruiu este exército de anjos rebeldes? Aliás, eu queria aprofundar ainda mais essa questão. Por que Deus, já no comecinho, quando Lúcifer começou a questionar a Deus, por que Deus já não o aniquilou aí? Essa não parece uma solução perfeita? O que é que vocês acham? Parece ou não parece? Olha, muitos anos atrás, meu filho era muito pequeno ainda, eu acho que ele devia ter uns 2 ou 3 anos de idade, e eu estava com ele no supermercado fazendo compras. E o Renan, ele fez uma cena. Eu acho que muitos de vocês já passaram por essa experiência. Ele pediu que eu comprasse alguma coisa para ele, nem me lembro o que foi. E eu disse que não ia comprar. E sabe o que ele fez? Se jogou no chão, começou a espernear, gritar de todo jeito. E, é claro, aquilo chamou a atenção de todo mundo, o supermercado estava lotado, tinha gente passando para todo lado. Eu tentei fazê-lo levantar e parar com aquilo, mas não tinha jeito. Ele percebeu a minha angústia, e você sabe que criança percebe as coisas. Eu tinha 2 formas de agir naquele momento. A primeira delas, qual era? Me ajudem. O que você faria? O que você fez quando o seu filho fez isso, quando você estava com ele no supermercado? A primeira forma de resolver o problema seria talvez aquela mais rápida e mais fácil. Pegar o brinquedo que ele pediu, colocar na mão dele, pronto, está resolvida. Essa seria uma boa solução? O que é que você acha? Você já fez isso? Se você já fez isso, eu pergunto, isso resolveu o problema? Eu tenho certeza que não resolveu. Resolveu naquele momento. Foi uma solução imediatista. Mas eu tenho certeza que foi um incentivo para que ele repetisse essa cena muitas outras vezes. Pois é, eu tive a disposição naquele momento de simplesmente ignorar o escândalo que meu filho estava fazendo. O deixei gritando, esperneando, virei as costas e continuei as minhas compras. E olha, não foi fácil, porque eu notava as pessoas à minha volta criticando, comentando, olhando, estava chamando a atenção de todo mundo. Foi muito difícil para mim suportar aquela situação. Mas o que é que eu tinha em mente? Eu tinha em mente o seguinte, eu não queria resolver aquele problema somente naquele momento. A minha intenção era ensinar para o meu filho que aquela maneira de proceder não funciona. Eu queria uma solução permanente. E essa minha atitude realmente deu essa solução. Nunca mais ele usou daquele expediente. Por que Deus não destruiu o diabo logo no comecinho, Lúcifer, quando ele começou a rebelião? Sabe por quê? Deus poderia até ter uma solução imediata, mas imagine só. O anjo de luz aparece diante de todos os anjos e proclama, Deus é injusto, as leis de Deus são injustas, eu proponho um governo melhor. E Deus fosse lá e o destruísse. O que ia ficar na mente dos outros anjos? É claro que ia permanecer uma dúvida. Será que ele não tinha razão? Mas eu garanto uma coisa, ninguém ia se atrever a levantar esse questionamento. Por quê? Por quê? Por causa do medo. É possível que nenhum outro anjo jamais se rebelasse contra Deus. Mas uma coisa é certa, todos eles passariam a servir a Deus como? Com que sentimento? Com medo. Sabe, Deus não quer o nosso serviço por medo. Deus quer um serviço por amor. Então, a maneira que Deus encontrou para solucionar o problema da rebelião de maneira definitiva, essa maneira não era destruir Lúcifer, destruir o rebelde naquele momento. Só havia uma maneira, era permitir que a rebelião continuasse. Permitir que o rebelde continuasse existindo. Para que os resultados da desobediência se tornassem visíveis para os outros. Com dor no coração, sabendo que isso ia custar o sofrimento de muitas criaturas, mas Deus queria resolver o problema de uma vez por todas. Permitiu que a rebelião continuasse. E por causa dessa permissão de Deus, a Bíblia nos diz que o rebelde com os seus anjos foram expulsos do céu, vieram aqui para a terra, e aqui eles implantaram um centro de governo e nos alcançaram com a dor, com o sofrimento. Mas isso não vai durar para sempre. A verdade é que existem diversos níveis de sofrimento na experiência humana. Há pessoas que sofrem porque não têm sapatos para calçar,
mas há pessoas que sofrem porque não têm pés para andar. Há pouco tempo atrás, eu fui convidado a atender um casal da minha igreja. Um casal de jovens de 23 anos de idade. Eles haviam se casado fazia menos de um ano, cheios de sonhos, cheios de projetos. Haviam vindo da cidade de origem, abandonaram a família, deixaram as comodidades e vieram estudar teologia. Ele havia dedicado a sua vida a Deus, havia decidido servir a Deus no ministério pastoral e estava se preparando para isso. Naquela tarde eu fui comunicado de que havia tido um diagnóstico de leucemia. O Fernando e a Valéria, naquele momento, começaram uma história de dor e agonia. Acompanhando esse casal juntamente com a minha esposa, nós vimos o que significa passar por uma tribulação, o que significa passar por uma provação. Menos de 2 meses depois, a campainha da minha casa tocou novamente. Alguém estava ali para me dar a notícia de que a Valéria tinha acabado de morrer no hospital. Eu estava pedindo que eu fosse dar a notícia para o Fernando e para a mãe da Valéria. Esta foi uma das experiências mais difíceis do meu ministério como pastor. Como dar uma notícia dessas? Passaram tantas coisas na minha mente, como o Fernando vai receber essa informação? Tantas esperanças, tantas orações. Ele havia demonstrado tanta confiança em Deus. Como explicar agora que Deus tem um propósito com tudo isso? E me surpreendeu a reação quando ele recebeu essa notícia. E aí, Fernando? Eu e mais algumas pessoas que estiveram próximas de você percebemos como foi difícil esse momento. Vocês estavam casados há tão pouco tempo, né? Uhum. Hoje, alguns meses depois, como é que você analisa, como é que você avalia toda essa situação? Eu posso perceber que realmente é um momento difícil, né? Mas eu vejo Deus no controle da minha vida, tanto quanto teve no controle da vida dela. Eu sei que Deus, através, claro, Ele não quer o sofrimento de ninguém, mas Deus, Ele utiliza também o sofrimento para grande propósito na nossa vida. Eu confesso que o mais difícil para mim foi entender como você reagiu dessa maneira. Seria muito natural que de alguma maneira você se revoltasse contra Deus. Seria natural, porque você dedicou a sua vida a Deus, você tomou a decisão de servir a Deus, e como é que Deus permite uma coisa dessas? Eu queria te perguntar aqui, na intimidade, embora estejamos aqui diante das câmeras, diante dessas pessoas, passou pela sua cabeça algum momento um sentimento de revolta contra Deus? Você se queixou de Deus? Como é que foi essa experiência? Em nenhum momento, primeiro eu coloquei na minha mente que realmente Deus ele estava no comando e Ele ia fazer o melhor, porque realmente Ele não quer o nosso sofrimento. E em nenhum momento eu decidi perguntar o porquê. E sim, louvar a Deus em meio às dificuldades. Olhava para a Bíblia, personagens da Bíblia, com sofrimentos, dificuldades. Todos passamos por dificuldades. Mas, nesse momento, eu resolvi louvar a Deus em tudo. E deixar que Ele tivesse o comando da minha vida, quanto da dela também. Sabe, essa história do Fernando, como tantas outras, nos ensinam algumas lições que eu acho que nós precisamos nos lembrar de vez em quando. A primeira delas é essa que gerou a nossa discussão de hoje. Deus existe e o sofrimento existe. Eu queria lembrar você de algumas coisas. Não é Deus quem inflige o sofrimento nas suas criaturas. Deus permite, porque Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Nós já vimos também. É resolver esse problema de maneira definitiva. E de acordo com a Bíblia, esse momento já está chegando. Já está evidenciado diante de todo o universo criado por Deus, que a rebelião não deu certo. Que a proposta daquele anjo rebelde é uma proposta falida, já está evidenciado. Resta a nós agora aguardar que Deus venha resolver. Jesus vai voltar para pôr fim a essa história. Essa é a realidade mais clara que há na palavra de Deus. A volta de Jesus é a solução definitiva para isso. Agora, enquanto Jesus não volta, enquanto Jesus não chega para pôr fim a essa história toda, nós temos ainda uma garantia. Sabe qual é a garantia? De que Deus está conosco no meio da tribulação. Deus está aí do seu lado no meio da provação. Você pensa que Deus não está vendo o sofrimento pelo qual você está passando? Você pensa que Deus não tomou conhecimento da tragédia que alcançou a sua família? Talvez eu esteja falando nesse momento para uma mãe que acabou de perder o filho. Talvez eu esteja falando para um pai desempregado que está se sentindo indigno de existir porque não tem o mínimo para dar sustento para a sua família. Como isso é duro.
Talvez eu esteja falando para uma esposa que acalentou sonhos tão grandiosos de uma vida de casamento feliz e agora está convivendo com um marido que atrai. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, mas eu sei de uma coisa: Deus está do seu lado. Ele ainda está permitindo isso, mas Ele está lhe dando força. E se você se apegar a Ele, você vai encontrar resistência. Aguente firme, não desista. Se prepare para aquele grande dia quando Jesus voltar. Aí então estaremos completamente libertos desta vida de sofrimento. Eu desejo sinceramente que você viva essa experiência com Deus agora e por toda a sua vida até o dia da volta de Jesus. Quando a vida é difícil demais e a injustiça sufoca o prazer, venho a Cristo em busca de paz e nele encontro razão para viver. Às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que Ele vive, vou vê-lo enfim. Eu sei que Ele vive, Ele vive. Certo estou que verei a meu Deus, dele vem a justiça e o amor. Pela graça que Ele nos deu, Ele é para sempre o nosso Senhor. Ele vive, às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em luz